O cheiro metálico da tinta fresca dos grafites ainda pairava no ar úmido da manhã quando Tiago contornou o portão da escola secundária da Amora. Era a sua segunda semana, e cada passo em direção àquele imponente edifício cinzento parecia pesar uma tonelada. A bolsa de estudo, o seu bilhete dourado, segundo a mãe, parecia mais uma corrente, arrastando-o para um território hostil, onde a cor da sua pele o marcava como um alvo. Nos seus 17 anos, já aprendera que o mundo podia ser cruel, mas ali, naquela escola supostamente de elite nos subúrbios de Almada, a crueldade tinha um rosto específico, um sorriso desdenhoso e cabelo loiro impecável. Gonçalo. Os corredores fervilhavam com o ruído habitual de adolescentes, risos, gritos, o arrastar de mochilas. Tiago encolheu-se, tentando fundir-se com os cacifos azuis, o seu olhar fixo no chão. O seu caderno de desenho, refúgio e confidente, estava seguro contra o peito. Nele, o mundo era diferente. Linhas e sombras obedeciam-lhe, davam forma aos seus medos, mas também aos seus sonhos tenues de um dia ser artista, de contar histórias sem precisar de palavras. Olha, se não é o nosso artista de meia tigela. A voz arrastada de Gonçalo cortou o ar, oleosa e condescendente. Um empurrão no ombro fez Tiago cambalear, o caderno quase a cair. Ainda a desenhar macacos na selva, Tiago? Ou já aprendeste a desenhar gente como deve ser? O pequeno grupo que seguia Gonçalo como uma sombra riu em uníssono. Eram os seus tenentes, rapazes que espelhavam a arrogância do líder, mas sem o mesmo brilho de inteligência fria nos olhos. Tiago sentiu o sangue a ferver, mas engoliu a raiva. Confronto significava dor, humilhação. A sua mãe, Sofia, já trabalhava horas a fio no café para lhe dar esta oportunidade. Não podia arriscar perdê-la por uma briga. Deixa-me em paz, Gonçalo, murmurou a voz quase inaudível. O quê? O menino não sabe falar mais alto. Gonçalo aproximou-se, o seu perfume caro a invadir o espaço pessoal de Tiago. Sabes, Tiago, esta escola não é para toda a gente. Há sítios mais adequados para o teu tipo. A palavra tipo foi cuspida com um veneno que lhe gelou a espinha. Era sempre assim. O lembrete constante de que ele não pertencia, de que a sua pele escura era uma ofensa à paisagem imaculada que Gonçalo e os seus pareciam querer preservar. Não era só o empurrão ocasional ou o material roubado. Era o desgaste diário, os olhares, os sussurros, a forma como o faziam sentir-se sujo, invisível e, paradoxalmente, demasiado visível. Do outro lado do corredor, perto da sala de estudo, Tiago viu Yara. Era nova, tal como ele, mas a sua presença era diferente. Havia uma firmeza no seu olhar, uma postura que não pedia desculpa por existir. Também ela era negra, o cabelo preso num turbante colorido que parecia um ato de desafio alegre. Os seus olhares cruzaram-se por um instante. Tiago viu uma centelha de reconhecimento, talvez preocupação antes de desviar rapidamente o rosto, a vergonha a queimá-lo por dentro. Não queria a piedade de ninguém. A campanha soou, estridente, dispersando a multidão. Gonçalo deu-lhe um último empurrão trocista antes de se afastar com seu séquito. Tiago recompôs-se, o coração a bater descontrolado. Mais um dia começava. Mais um dia a sobreviver. Pegou num lápis que caíra do seu estojo e apressou-se para a aula de história, onde, pelo menos por 50 minutos, podia perder-se nas narrativas de batalhas e impérios distantes, mundos onde a cor da pele, imaginava ele ingenuamente, talvez não definisse o destino de um homem. Mas a sombra de Gonçalo pairava longa e fria, mesmo nas páginas dos livros. E no seu caderno, mais tarde, nesse dia, surgiria o esboço de um rei sombrio, com olhos vazios e uma coroa de espinhos, assustadoramente parecido com o seu atormentador. Current Part Characters, 3.988. Total Characters, 3.988. As semanas transformaram-se em meses e o padrão de tormento solidificou-se. Tiago desenvolveu uma espécie de sexto sentido para evitar Gonçalo, memorizando os seus horários, os seus locais preferidos, os corredores que era melhor evitar. Tornou-se um mestre da invisibilidade, movendo-se pelas franjas da vida escolar como um fantasma. A sua arte era o único escape. No seu quarto, no modesto apartamento que partilhava com a mãe no Pragal, Tiago dava largas à sua frustração e raiva. Desenhos de criaturas sombrias, de opressores com rostos distorcidos, mas também de heróis silenciosos, de luz a romper trevas. O seu caderno era um diário visual da sua angústia. Um dia, na aula de educação visual, a professora Dona Esther, uma mulher de meia idade, com um olhar gentil e mãos manchadas de tinta, anunciou um concurso de arte a nível distrital. O tema era identidade e resistência.
Tiago sentiu um arrepio. Era como se o tema tivesse sido escolhido para ele. Pela primeira vez em muito tempo, uma pequena chama de entusiasmo acendeu-se no seu peito. Podia usar os seus desenhos, a sua voz silenciosa, para dizer algo. Começou a trabalhar num tríptico. O primeiro painel mostrava uma figura solitária, encolhida, rodeada de sombras ameaçadoras com olhos zombeteiros. O segundo, a mesma figura, começara a erguer-se, pequenas fissuras de luz a romperem a escuridão. O terceiro ainda estava por definir. Seria sobre a vitória? Sobre a luta? Gonçalo, de alguma forma, soube do concurso e do empenho de Tiago. Talvez tenha sido um dos seus seguidores que o ouviu a comentar com Dona Esther. A atenção do seu agressor intensificou-se, mas de uma forma mais subtil, mais calculada. Em vez de confrontos físicos diretos, eram comentários sarcásticos em voz alta na aula, dirigidos ostensivamente a outros, mas com farpas destinadas a Tiago. Algumas pessoas pensam que desenhar uns rabiscos tristes lhes vai dar algum valor. Coitados. Yara, entretanto, aproximara-se discretamente de Tiago. Começou com pequenos gestos, um aceno de cabeça, um sorriso rápido nos corredores. Um dia, sentou-se ao lado dele na biblioteca, onde ele tentava concentrar-se no seu projeto. Gosto dos teus traços, disse ela, indicando um esboço que ele deixara à vista. Tens muita força neles. Tiago ficou surpreendido. Obrigado. Ouvi dizer que vais participar no concurso, continuou Yara, sobre identidade e resistência. Parece-me perfeito para ti. Ele olhou para ela, desconfiado. Como é que sabes? Yara encolheu os ombros. As notícias correm, e eu presto atenção. Havia uma inteligência viva nos seus olhos. Sei o que o Gonçalo e aqueles idiotas te fazem. Não és o primeiro, sabes? Mas és o único que eles parecem ter escolhido como projeto pessoal. A franqueza dela desarmou-o. Não sei o que fazer, admitiu ele em voz baixa, a confissão a escapar-lhe antes que pudesse contê-la. O silêncio só ajuda o opressor, Tiago, disse Yara, a sua voz firme, mas gentil. Eles alimentam-se do teu medo. Aquelas palavras ecoaram na mente de Tiago. O silêncio. Era isso que ele tinha sido. Uma sombra silenciosa. O ponto de viragem aconteceu numa tarde chuvosa de novembro. Tiago tinha ficado até mais tarde na sala de artes para trabalhar no seu tríptico. O segundo painel estava quase pronto. A figura a erguer-se com uma nova determinação nos olhos desenhados a carvão. Sentia-se orgulhoso do que estava a criar. Foi então que Gonçalo entrou com 2 dos seus seguidores. Não havia mais ninguém na sala. Ora, o nosso pequeno Rembrandt a trabalhar arduamente, troçou Gonçalo, aproximando-se da mesa de Tiago. Os seus olhos fixaram-se no desenho. Por um momento, Tiago pensou ter visto um brilho estranho no seu olhar, quase... Mas desapareceu tão rapidamente quanto surgiu, substituído pelo seu habitual esgar de desprezo. Isto é o teu grande projeto? Esta coisa deprimente? Gonçalo estendeu a mão e, antes que Tiago pudesse reagir, agarrou no painel de cartão. Não! Larga isso! Gritou Tiago, o pânico a subir-lhe pela garganta. Gonçalo riu-se. Resistência é? Deixa-me mostrar-te o que acontece à resistência. E com um movimento deliberado rasgou o desenho ao meio e depois outra vez os pedaços de cartão e sonhos a caírem no chão como folhas mortas. Os seguidores de Gonçalo riram alto. Tiago ficou paralisado, o coração a estilhaçar-se juntamente com o seu trabalho. Não eram apenas linhas e sombras, era a sua alma que ele tinha derramado naquele cartão. E Gonçalo tinha profanado com um gozo sádico. Quando eles finalmente saíram, deixando Tiago no meio dos destroços da sua arte e da sua esperança, algo dentro dele quebrou definitivamente. Mas não foi a sua força, como Gonçalo talvez esperasse. Foi a sua passividade. A raiva há tanto tempo reprimida explodiu como uma represa rompida. Era uma raiva fria, lúcida. Olhou para os pedaços do seu desenho no chão. As lágrimas vieram, quentes e amargas, mas não eram apenas de tristeza. Eram de fúria e de uma nova e aterradora determinação. Tiago ajoelhou-se, as mãos a tremerem enquanto recolhia os fragmentos do seu trabalho. Cada pedaço rasgado era uma nova ferida, mas também um fragmento de resolução. Ali, no chão frio da sala de artes, rodeado pelo cheiro a tinta e pela desolação, Tiago fez uma promessa silenciosa. Gonçalo não voltaria a destruí-lo. Não assim. No dia seguinte, procurou Yara. Encontrou-a no pátio, a ler um livro debaixo do sol pálido de inverno. A sua expressão era sômbria, mas havia um brilho febril nos seus olhos que Yara nunca tinha visto. Ele rasgou o meu desenho, disse Tiago, sem rodeios. A voz era baixa, mas carregada de uma intensidade que fez Yara fechar o livro. Eu soube, respondeu ela, o seu tom suave.
Sinto muito, Tiago. Não sintas, ele replicou, surpreendendo-a. Ele cometeu um erro. Yara arqueou uma sobrancelha. Um erro. Sim, ele pensa que me quebrou, mas só me mostrou o que eu tenho de fazer. Tiago respirou fundo. Disseste que o silêncio só ajuda o opressor. Tinhas razão, mas eu não vou ficar mais em silêncio. E não vou lutar da maneira que ele espera. Os olhos de Yara brilharam com interesse. O que tens em mente? Inteligência, disse Tiago. Eles são brutamontes, mas não são propriamente gênios. Gonçalo é arrogante. A arrogância torna as pessoas descuidadas. Assim começou uma aliança improvável. Tiago, com a sua natureza observadora e analítica, e Yara com a sua perspicácia tecnológica e uma rede de contactos surpreendentemente vasta dentro da escola. O primeiro passo foi documentar. Yara ensinou Tiago a usar o telemóvel para gravar áudio discretamente, a identificar os ângulos mortos das poucas câmaras de vigilância da escola que realmente funcionavam. Começaram a construir um dossiê silencioso. Não foi fácil. Houve momentos em que quase foram apanhados. Numa ocasião, Tiago estava a gravar Gonçalo a proferir insultos racistas a outro aluno mais novo, quando um dos seguidores de Gonçalo olhou na sua direção. Tiago conseguiu disfarçar, fingindo estar a enviar uma mensagem, o coração a martelar contra as costelas. Mais tarde, Yara, com as suas habilidades, conseguiu melhorar a qualidade do áudio tremido, filtrando o ruído de fundo. Gonçalo, sentindo uma mudança subtil na atitude de Tiago, uma menor subserviência, um olhar mais direto, intensificou a sua campanha. Começou a espalhar boatos maliciosos sobre Tiago, insinuações sobre roubos no balneário, sobre ele ser problemático. Tentava isolá-lo ainda mais, virar a opinião pública da escola contra ele. Mas Tiago já não estava sozinho. Yara era a sua rocha, a sua estratega. Ela própria começou a recolher informações, falando com outros alunos que tinham sido vítimas de Gonçalo no passado, encorajando-os a partilhar as suas histórias, mesmo que anonimamente. Descobriu que o pai de Gonçalo, um empresário local com aspirações políticas, fazia doações consideráveis à escola, o que explicava em parte a aparente impunidade do filho. Isto é maior do que pensávamos, disse Yara numa tarde enquanto analisavam as informações que tinham recolhido. Estavam escondidos na arrecadação do clube de teatro, um dos poucos sítios onde se sentiam seguros. Ele está protegido. Não basta mostrar o que ele faz. Temos de o fazer de uma forma que ninguém possa ignorar ou abafar. Tiago, entretanto, voltará a desenhar. Mas o seu estilo mudara. Os seus novos desenhos eram mais nítidos, mais cortantes. Caricaturas de Gonçalo e do seu grupo, expondo a sua fealdade interior com uma precisão implacável. Desenhos que mostravam a hipocrisia da escola, a indiferença dos adultos. E no centro de tudo, a figura do seu tríptico original, agora no terceiro painel. A figura não estava simplesmente a vencer uma batalha, estava a reescrever a sua própria história, a transformar as suas feridas em símbolos de poder. O painel chamava-se A Voz Encontrada. Descobriram através de um dos contactos de Yara que Gonçalo planeava algo grande para a festa de final de período que se realizaria no ginásio da escola. Uma surpresa para Tiago, algo que o humilharia publicamente de forma indelével. É a nossa oportunidade, disse Tiago, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o lápis. Ele quer um espetáculo? Vamos dar-lhe um espetáculo. A tensão era palpável nos dias que antecederam a festa. Tiago sentia os olhares de Gonçalo sobre si mais intensos, carregados de uma antecipação maliciosa. Mas agora, o medo de Tiago estava misturado com uma adrenalina fria. Ele e Yara passaram noites a planear, a preparar o seu contra-ataque. Não seria uma vingança mesquinha, decidiram. Seria justiça. Seria a verdade exposta à luz do dia. A noite da festa chegou, trazendo consigo uma atmosfera elétrica e um céu carregado de estrelas frias de dezembro. O ginásio da escola secundária da Amora fora transformado. Luzes coloridas piscavam, música alta pulsava das colunas de som e o cheiro a pipocas e refrigerante misturava-se com o perfume barato dos adolescentes. Tiago entrou ao lado de Yara, o coração a bater um ritmo irregular contra as costelas. Vestia uma camisa simples, escura, mas sentia-se como se estivesse a usar uma armadura invisível. Gonçalo e o seu grupo já lá estavam, no centro das atenções, como sempre. Gonçalo, com um sorriso presunçoso, acenava a conhecidos, a sua postura a exalar a confiança de quem se sente intocável. Quando seus olhos encontraram os de Tiago, o sorriso alargou-se, tornando-se num esgar de puro desprezo e antecipação.
Tiago sustentou o olhar por um momento antes de se desviar, não por medo, mas como parte da estratégia. Precisava que Gonçalo acreditasse que ele ainda era a presa fácil. Yara apertou discretamente o braço de Tiago. Lembra-te do plano. Estamos juntos nisto. O plano era arriscado. Dependia do timing, da arrogância de Gonçalo e da capacidade de Yara de controlar remotamente o projetor de vídeo do ginásio. Uma habilidade que ela tinha adquirido através de horas de tutoriais online e alguma exploração engenhosa da rede Wi-Fi da escola. Tinham preparado um pequeno vídeo, uma compilação das gravações de áudio mais incriminadoras de Gonçalo, sobrepostas a algumas das caricaturas que Tiago fizera dele, e depoimentos escritos, anónimos, de outras vítimas. A meio da festa, o DJ anunciou uma surpresa especial. Tiago sentiu um arrepio. Era agora. Gonçalo subiu ao pequeno palco improvisado, pegando no microfone com a desenvoltura de um animador experiente. "Boa noite, Amora", gritou ele, e a multidão respondeu com entusiasmo. "Espero que estejam todos a divertir-se. Tenho uma pequena homenagem para um colega nosso que tem se destacado ultimamente. Um verdadeiro artista incompreendido. Tiago, podes vir aqui acima um bocadinho?" O foco de luz virou-se para Tiago. Murmúrios percorreram o ginásio. O estômago de Tiago revirou-se, mas ele respirou fundo e começou a caminhar em direção ao palco. Sabia que isto fazia parte do plano de Gonçalo, a humilhação pública. Quando Tiago subiu ao palco, Gonçalo passou-lhe um braço pelos ombros, um gesto falsamente amigável que lhe deu arrepios. "O nosso Tiago", disse Gonçalo ao microfone, o seu tom a pingar sarcasmo. "Ele tem um talento especial para captar a essência das coisas. E hoje queríamos mostrar um pouco da sua." Gonçalo fez um sinal para alguém na mesa de som. Tiago sabia o que vinha a seguir. Provavelmente alguma montagem de fotos embaraçosas, talvez algum vídeo forjado. Ele preparou-se. Mas no instante em que Gonçalo esperava que o seu vídeo de humilhação começasse, o grande ecrã atrás do palco ganhou vida. Não com o que ele planeava, mas com o título, a verdadeira face de Gonçalo Vasconcelos. A cor fugiu do rosto de Gonçalo. Ele olhou incrédulo para o ecrã e depois para a mesa de som, confuso. Mas já era tarde. A voz gravada de Gonçalo, distorcida para proteger a fonte, mas inconfundivelmente ele, começou a ecoar pelo ginásio, proferindo os insultos racistas que Tiago e Yara tinham capturado. "Não passas de um macaco de imitação, volta para a tua selva. Esta escola não é para gente como tu." As palavras cruas e odiosas pairaram no ar, chocando a multidão festiva e reduzindo-a a um silêncio atordoado. No ecrã, as caricaturas de Tiago surgiam, implacáveis, mostrando Gonçalo como uma figura grotesca e patética. Depois, os depoimentos anónimos, frases curtas e dolorosas de outros alunos que tinham sofrido às suas mãos. Gonçalo tentou agarrar o microfone, gritar para pararem, mas Yara, de um canto discreto do ginásio com o seu portátil, já tinha bloqueado os controlos de som e vídeo. O vídeo continuou, implacável. Quando terminou, o silêncio no ginásio era pesado, opressor. Todos os olhares estavam fixos em Gonçalo, já não com admiração ou medo, mas com uma mistura de choque, nojo e desprezo. A sua máscara de arrogância tinha sido estilhaçada, revelando a fealdade por baixo. Tiago deu um passo à frente, pegando no microfone que Gonçalo largara, as mãos a tremerem ligeiramente, mas a voz firme. "Vocês ouviram", disse ele, a sua voz ecoando no silêncio tenso. "Esta é a pessoa que muitos de vocês admiravam. A pessoa que me atormentou e a outros por causa da cor da nossa pele ou simplesmente porque podia." Olhou diretamente para Gonçalo, que estava pálido como cera, os olhos arregalados de fúria e pânico. "Achavas que podias fazer isto para sempre, Gonçalo? Achavas que o dinheiro do teu pai te comprava o direito de esmagar os outros?" A voz de Tiago, embora não fosse alta, carregava o peso de meses de sofrimento e uma nova e inabalável autoridade. "Tu não és superior. Tu és só um cobarde que se esconde atrás do poder dos outros e da tua própria ignorância." Nesse momento, o diretor da escola, o Sr. Antunes, que tinha estado a observar os acontecimentos de um canto, com uma expressão cada vez mais sombria, abriu caminho pela multidão e subiu ao palco. Ao seu lado, alguns professores pareciam igualmente chocados. O pai de Gonçalo, uma figura imponente que Tiago reconheceu de fotografias nos jornais locais, também emergiu da multidão, o rosto uma máscara de fúria controlada. "O que significa isto?" trovejou o Sr. Vasconcelos, dirigindo-se ao diretor, mas o seu olhar fuzilava Tiago. "Que tipo de circo é este?"
Antes que o diretor pudesse responder, Yara, que se juntara a Tiago no palco, deu um passo em frente, segurando um pequeno tablet. Significa, Sr. Vasconcelos, disse ela, a sua voz clara e calma, que o seu filho é um bully racista. E nós temos as provas. Provas que já foram enviadas para o Conselho Diretivo da escola, para a Associação de Pais e para alguns jornalistas locais que se interessam por histórias sobre, digamos, abusos de poder em instituições de ensino. O Sr. Vasconcelos ficou lívido. Por um instante pareceu que ia explodir, mas o olhar frio e determinado de Yara e os murmúrios crescentes da multidão de alunos, agora a processar a extensão do que tinham visto e ouvido, pareceram contê-lo. A sua arrogância habitual vacilou. Gonçalo, finalmente encontrando a voz, gritou: "São mentiras! É uma montagem! Este crioulo está a tentar destruir-me!" O insulto racial, proferido em puro desespero, pairou no ar como um veneno. Mas desta vez não houve risos dos seus seguidores. Em vez disso, um arfar coletivo de repulsa percorreu o ginásio. Os seus antigos acólitos afastaram-se dele como se ele fosse contagioso. A sua tentativa de se defender apenas o enterrara mais. O diretor Antunes, visivelmente abalado, mas também com uma nova firmeza, tomou o microfone. "Sr. Vasconcelos, Gonçalo", disse ele, a sua voz a não deixar margem para dúvidas. "Isto é extremamente sério. A escola não tolera este tipo de comportamento. Será aberta uma investigação imediata e completa. Gonçalo está suspenso com efeitos imediatos, até que essa investigação esteja concluída." "Suspenso", guinchou Gonçalo. "Você não me pode suspender. O meu pai..." "O seu pai não dirige esta escola", cortou o Sr. Antunes, "e o estatuto de ninguém está acima das regras e do respeito mútuo que exigimos aqui." A festa acabou abruptamente. Os alunos começaram a dispersar, a excitação substituída por conversas em voz baixa, olhares furtivos para Gonçalo, que era agora escoltado para fora do ginásio pelos seus pais, o rosto uma máscara de humilhação e raiva impotente. O rei fora destronado, não por força bruta, mas pela verdade. Tiago e Yara permaneceram no palco por um momento, o silêncio a envolvê-los. Depois Yara deu um pequeno soco no braço de Tiago. "Conseguimos", sussurrou ela, um sorriso exausto, mas triunfante, a espalhar-se pelo seu rosto. Tiago assentiu, uma onda de alívio tão avassaladora que quase o fez perder o equilíbrio. Olhou para suas mãos. Já não tremiam. Olhou para a multidão que se afastava e pela primeira vez não sentiu medo ou vergonha. Sentiu leveza e uma força tranquila que nunca soubera que possuía. Nos dias que se seguiram, a escola fervilhou com o escândalo. A investigação confirmou rapidamente a veracidade das provas. A pressão da comunidade escolar e a ameaça de exposição mediática fizeram com que as habituais tentativas de abafamento da família Vasconcelos fossem inúteis. Gonçalo foi expulso. Os seus seguidores mais próximos receberam suspensões e severas advertências. Para Tiago, a vida na escola mudou drasticamente. O medo desaparecera, substituído por um respeito cauteloso por parte de muitos colegas. Alguns vieram pedir-lhe desculpa por terem ficado em silêncio. Outros simplesmente acenavam com a cabeça, um novo entendimento nos seus olhos. Ele já não era o artista de meia tigela ou o crioulo. Era Tiago, o rapaz que ousara enfrentar o bully e vencera. A sua amizade com Yara aprofundou-se. Passavam horas a conversar, a partilhar ideias, a sonhar com o futuro. Yara tinha razão. O silêncio só ajudava o opressor. E juntos tinham encontrado a sua voz. O concurso de arte ainda estava em curso. Tiago refez o seu tríptico. O primeiro painel era o mesmo, a figura solitária nas sombras. O segundo também, a figura a começar a erguer-se, a luz a romper. Mas o terceiro painel era novo. Não mostrava uma vitória violenta nem um herói solitário. Mostrava duas figuras, de mãos dadas, a olhar para um horizonte onde o sol nascia, pintando o céu com cores de esperança. E por baixo, em letras pequenas, mas firmes, o título Resistência é Coletiva. O tríptico de Tiago não ganhou o primeiro prémio no concurso distrital. Ficou em terceiro lugar, uma menção honrosa que para ele valia mais do que qualquer troféu. O mais importante era a mensagem que continha e a jornada que representava. O trabalho foi exposto na biblioteca da escola e muitos alunos paravam para o observar, para ler a pequena legenda que Yara o ajudara a escrever, explicando a inspiração por trás de cada painel. A expulsão de Gonçalo não erradicou magicamente o preconceito da escola secundária da Amora. Continuavam a existir os olhares, os comentários dissimulados em certos círculos, a ignorância que teimava em persistir. Mas algo fundamental mudara. Havia uma consciência acrescida.
As vítimas sentiam-se um pouco mais encorajadas a falar e os agressores talvez um pouco menos confiantes na sua impunidade. A história de Tiago e Gonçalo tornou-se uma espécie de lenda escolar, um aviso e uma inspiração. Tiago continuou a desenhar, a sua arte cada vez mais imbuída de um propósito social. Começou a colaborar com Yara num pequeno blog que ela criara, onde publicavam os seus desenhos e textos sobre justiça, identidade e as pequenas e grandes lutas do cotidiano. Não era um trabalho grandioso, não mudava o mundo da noite para o dia, mas era a sua forma de continuar a resistir, de manter a chama acesa. Numa tarde de primavera, meses depois dos acontecimentos da festa, Tiago estava sentado num banco do jardim da escola, a esboçar as primeiras flores que teimavam em romper o solo endurecido pelo inverno. Sentia o sol quente no rosto e, pela primeira vez desde que entrara naquela escola, sentia-se verdadeiramente em paz. Yara aproximou-se e sentou-se ao seu lado. Trazia 2 sumos de laranja. A pensar em quê, mestre da resistência? Perguntou ela com um sorriso. Tiago sorriu de volta. A pensar em como as coisas mudam e em como algumas coisas precisam de ser mudadas constantemente. Ele mostrou-lhe o esboço. Até as flores mais pequenas precisam de lutar para ver a luz. Profundo, disse Yara, piscando o olho, mas verdadeiro. Ficaram em silêncio por um momento, a observar os outros alunos que passavam, alguns a rir, outros a estudar, a vida a seguir o seu curso. Sabes, continuou Yara, mais séria, o pai do Gonçalo perdeu a nomeação para a Câmara. Parece que o escândalo da escola teve mais impacto do que ele pensava. Tiago absorveu a notícia. Não sentiu alegria pela desgraça alheia, mas sim uma tranquila confirmação de que as ações têm consequências, mesmo para os aparentemente intocáveis. A troca de estatuto, a queda de Gonçalo, fora real e tivera repercussões. Isso não traz o Gonçalo de volta à escola, felizmente, comentou Tiago. Mas talvez faça outros como ele pensarem 2 vezes. Talvez, concordou Yara. De qualquer forma, nós fizemos a nossa parte aqui e continuaremos a fazer à nossa maneira. Ela deu um toque no seu caderno de esboços. Com a tua arte e com as minhas palavras que tentam ser tão eloquentes quanto os teus traços. Tiago riu. É uma boa parceria. A melhor, corrigiu ela. Ele voltou a olhar para o seu desenho, para as pequenas flores a esforçarem-se por alcançar o sol. A luta era contínua, sim. Mas já não se sentia sozinho nela. Tinha encontrado a sua voz, a sua força, e uma amiga que partilhava a sua convicção de que mesmo nas sombras mais densas era sempre possível encontrar ou criar um pouco de luz. E essa, percebeu ele, era a verdadeira resistência. A teimosia da esperança, a coragem de continuar a florescer, apesar de tudo. O ano letivo terminou. Tiago passou com boas notas, a sua bolsa de estudo assegurada. No último dia de aulas, ao sair pelo portão da escola, já não sentia o peso de outrora. Caminhava de cabeça erguida, o seu caderno debaixo do braço, não como um escudo, mas como uma ferramenta. Ao seu lado, Yara tagarelava sobre os planos para o verão, sobre um projeto de mural comunitário em que queriam envolver os jovens do bairro de Tiago. Ao longe, do outro lado da rua, Tiago viu uma figura familiar a observá-lo. Era Gonçalo. Estava diferente. Mais magro, talvez, o cabelo já não tão impecável, a arrogância substituída por uma sombra de algo que Tiago não conseguia identificar. Ressentimento? Talvez. Mas não havia ameaça no seu olhar, apenas uma observação distante, quase vazia. Os seus olhares cruzaram-se por um breve instante. Gonçalo desviou o rosto primeiro e desapareceu numa rua lateral. Tiago não sentiu nada em particular, nem medo, nem triunfo. Gonçalo era apenas uma recordação, um capítulo encerrado. A sua verdadeira história, que ele estava a desenhar e a viver todos os dias, estava apenas a começar. E prometia ser cheia de cores vibrantes. O verão desdobrou-se quente e promissor. Tiago e Yara mergulharam de cabeça no projeto do mural no bairro dele, o bairro da Bela Vista, que de belo tinha pouco nas suas paredes cinzentas e degradadas. Conseguiram autorização da Associação de Moradores, algumas latas de tinta doadas por uma loja local e, mais importante, a curiosidade e depois o entusiasmo das crianças e adolescentes do bairro. No início houve desconfiança. Artistas da cidade? Perguntou um rapaz mais velho, de braços cruzados, quando Tiago e Yara começaram a esboçar o desenho numa grande parede lateral de um prédio. Mas a persistência deles, a forma como Tiago pacientemente ensinava técnicas básicas de desenho aos mais novos, e a energia contagiante de Yara, que organizava tudo com uma eficiência surpreendente, começaram a quebrar o gelo. O mural começou a tomar forma.
Era uma explosão de cores e imagens que celebravam a diversidade e a resiliência da comunidade. Havia rostos de todas as idades e origens, mãos que se entrelaçavam, símbolos de música, desporto e estudo. Tiago desenhou uma fênix a erguer-se, as suas asas pintadas com os nomes das crianças que ajudavam. Era uma metáfora da sua própria jornada, mas também da capacidade de superação do bairro. Sofia, a mãe de Tiago, observava o filho com um orgulho que mal cabia no peito. Via a transformação nele. O rapazinho assustado e introvertido dera lugar a um jovem confiante, um líder silencioso que inspirava os outros através da sua arte e da sua gentileza. As cicatrizes do bullying ainda lá estavam, claro, mas já não o definiam. Um dia, enquanto retocava uma secção do mural, Tiago sentiu alguém a observá-lo. Não era Gonçalo. Era um jornalista de um pequeno jornal comunitário da Margem Sul, alertado pela crescente fama do mural da Bela Vista. O jornalista entrevistou Tiago e Yara e tirou fotografias do trabalho em progresso e das crianças a pintar alegremente. A reportagem saiu na semana seguinte com uma foto de Tiago e Yara sorridentes em frente à sua obra-prima colorida. O título era Jovens transformam paredes cinzentas em telas de esperança. A história mencionava brevemente o passado de Tiago na escola, a sua luta contra o bullying e como a arte se tornara a sua forma de resistência e de dar voz aos que não a tinham. A exposição foi pequena, mas significativa. Outras escolas da região contactaram-nos, interessadas em projetos semelhantes. Pequenas empresas locais ofereceram-se para doar mais material. De repente, Tiago e Yara tinham mais trabalho e mais responsabilidade do que alguma vez imaginaram. "Achas que estamos prontos para isto?" perguntou Tiago a Yara numa noite, enquanto olhavam para o mural quase finalizado, iluminado pela luz fraca de um poste. "Nascemos prontos, ou pelo menos aprendemos a estar", respondeu Yara com o seu otimismo característico. "Lembra-te do que disseste? Inteligência e estratégia. E agora temos mais aliados." Ela indicou as janelas dos prédios em redor, onde algumas luzes ainda estavam acesas. "As pessoas estão a ver, estão a ouvir." O terceiro painel do seu tríptico, A Voz Encontrada, ganhara uma nova dimensão. Já não era apenas a sua voz ou a voz de Yara. Era a voz de uma comunidade que começava a acreditar na sua própria força, na sua própria beleza. No dia da inauguração oficial do mural, houve uma pequena festa no bairro. Música, comida partilhada, discursos improvisados. O Sr. Antunes, o diretor da escola, fez questão de estar presente. Apertou a mão de Tiago com respeito. "Estou muito orgulhoso de ti, Tiago, e de ti, Yara. Vocês mostraram a todos nós o que significa verdadeira coragem e liderança." O pai de Gonçalo não apareceu, claro. Nem Gonçalo. Eles eram uma memória distante, uma lição aprendida da forma mais difícil. A sua ausência era, de certa forma, a prova final da sua derrota, da sua irrelevância no novo capítulo que se escrevia. Enquanto o sol se punha, pintando o céu com tons de laranja e rosa que rivalizavam com as cores do mural, Tiago pegou num pincel. Havia um pequeno espaço que ele guardara. Com traços firmes, desenhou duas pequenas flores, muito semelhantes às que esboçara no jardim da escola meses antes, a romperem uma fenda no cimento pintado na base do mural. Eram discretas, quase escondidas, mas para ele simbolizavam tudo. A teimosia da vida, a beleza que pode surgir da adversidade e a promessa de que, mesmo nas condições mais áridas, a esperança pode sempre encontrar uma forma de florescer. E ele, Tiago, o rapaz que fora alvo por ser quem era, descobrira que a sua maior força residia precisamente na sua identidade, na sua arte e na sua capacidade de transformar a dor em algo belo e significativo, não apenas para si, mas para todos os que estivessem dispostos a ver. A sua voz, antes um sussurro hesitante, ecoava agora nas cores vibrantes da parede, uma canção de resistência e de infinitas possibilidades. Current Characters, contato 786, Total Characters 329581. A fama do mural da Bela Vista e da história por detrás dele continuou a crescer modestamente. Tiago e Yara foram convidados a dar pequenas palestras noutras escolas sobre bullying, racismo e o poder da arte como ferramenta de transformação social. No início, Tiago ficava nervoso ao falar em público, a sua voz ainda por vezes hesitante, mas a presença calma e encorajadora de Yara ao seu lado dava-lhe força. Partilhava a sua experiência não como uma história de vitimização, mas como um testemunho de resiliência e da importância de encontrar aliados. Os seus desenhos começaram a aparecer em zines locais, em exposições de arte comunitárias.
Já não eram apenas sobre a sua dor pessoal, mas refletiam as lutas e esperanças de outros jovens que enfrentavam discriminação ou dificuldades. A sua assinatura, um pequeno T estilizado com uma flor a brotar dele, tornava-se reconhecível. Um dia recebeu um e-mail inesperado. Era de uma curadora de uma pequena galeria de arte contemporânea em Lisboa, no Chiado, que tinha visto a reportagem sobre o mural e ficara intrigada com a sua história e o seu estilo. Queria conhecer o seu portfólio. Tiago quase não acreditou. O Chiado, o coração da cena artística lisboeta, com a ajuda de Yara, que o ajudou a organizar digitalmente os seus melhores trabalhos e a escrever uma pequena biografia, enviou o seu portfólio. A ansiedade da espera foi quase tão grande quanto o medo que sentira nos piores dias de bullying. Semanas mais tarde, a resposta chegou. A curadora adorara o seu trabalho. Via nele uma honestidade crua e uma voz autêntica que raramente se encontra. Convidou-o para participar numa exposição coletiva de jovens artistas emergentes. O tema? Vozes da Margem. A ironia não lhe escapou. Ele, que fora marginalizado, agora tinha a oportunidade de expor a sua arte no centro da cidade, de dar voz à sua margem. A noite da inauguração da exposição foi um turbilhão de emoções. Tiago, envergonhado no seu melhor fato, emprestado por um primo, sentia-se um peixe fora de água no meio da multidão sofisticada que enchia a galeria. Mas quando viu os seus 3 desenhos expostos, cópias do seu tríptico original, agora reimaginado com uma técnica mais apurada, sentiu uma onda de orgulho. Ao lado de cada um, a pequena legenda escrita por ele e Yara. Sofia, a sua mãe, estava lá, os olhos a brilhar de lágrimas e felicidade. Yara também, radiante, a tirar fotografias com o telemóvel e a cumprimentar pessoas como se fosse a sua própria exposição. Até o Sr. Antunes apareceu, com um sorriso genuíno. Durante a noite, várias pessoas pararam para falar com Tiago, para elogiar a força e a emoção dos seus trabalhos. Uma senhora idosa de ar distinto segurou-lhe a mão por um longo momento. "Obrigada, meu jovem", disse ela. "A sua arte fala por muitos que não podem." Mais tarde, enquanto saboreava um sumo ao lado de Yara, observando a azáfama, Tiago refletiu sobre o quão longe tinha chegado. Do rapaz assustado que se escondia nos corredores da escola ao jovem artista que expunha no Chiado. A jornada fora dura, marcada por dor e medo, mas também por descobertas incríveis sobre si mesmo e sobre o poder da solidariedade. "Ainda te lembras do Gonçalo?" perguntou Yara de repente, como se lesse os seus pensamentos. Tiago pensou por um momento. O nome já não lhe trazia a mesma carga de angústia. "Lembro-me", respondeu, "mas ele é só uma parte do início da história, não do fim." Yara sorriu. "Exato. O resto da história, meu amigo, és tu quem a está a pintar." E era verdade. O futuro era uma tela em branco, vasta e cheia de possibilidades, e Tiago tinha todas as cores de que precisava para a preencher. A sua voz, antes silenciada, agora ecoava, não apenas nos seus desenhos, mas na forma como vivia sua vida. Com coragem, com compaixão e com a convicção inabalável de que cada indivíduo tem o poder de resistir à escuridão e de criar a sua própria luz. A luta contra a injustiça, aprender a ele, não se vencia com um único ato heróico, mas com a persistência diária da bondade, da criatividade e da união. E nessa luta, ele já era um vencedor.